de São Lucas, no capítulo 23. São Lucas, capítulo 23. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos. Que a presença de Deus esteja em vós. Lucas, capítulo 23. Exaltado seja o nome do Senhor. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. Diz assim a palavra do Senhor: e levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Só esse versículo, na verdade eu li os dois, vamos precisar do segundo. Podem tomar os seus lugares, meus irmãos. O título da nossa mensagem hoje é Pervertendo uma Nação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, graças a Deus, aleluias. Exaltado seja o nome do Senhor. É um título no mínimo interessante, meus irmãos. Nós estamos, eu diria, ainda em meio à comemoração de 50 anos da Igreja Deus e Amor. E eu quero aproveitar ainda o tema para falar a respeito das grandes vitórias que Deus tem nos dado e falar a respeito, meus irmãos, do que realmente a Igreja do Senhor representa e do que realmente as pessoas às vezes taxam a igreja, ou às vezes a forma que as pessoas se manifestam quando se trata de falar da igreja. Quando eu digo a igreja, é evidente que eu estou falando vocês, estou falando o povo de Deus, estou falando o povo salvo. A palavra perverter é uma palavra bastante profunda, não é? A palavra perverter, ela tem, eu diria, algumas angulações que se tornam até perigosas. Quando eu pego essa palavra e trago ela num indicativo a pessoas de uma forma mais atual, se eu falar para você, olha, aquele rapaz ali é um pervertido, é evidente que ninguém imediatamente vai ligar nada a nada espiritual. A questão passa a ser de questão de ordem ou espiritual e passa imediatamente a ser uma questão de coisas absurdas, principalmente com tendências a partes sexuais. Um pervertido, normalmente se fala é pervertido, logo se pensa nessa parte, não é? Mas nos tempos de Jesus as coisas não eram exatamente assim, não é? E o que está dizendo aqui o escritor do livro de São Lucas é muito importante para nós. E eu, antes mesmo de me encontrar com vocês aqui no capítulo 23, versículo 2 de São Lucas, eu quero falar a respeito, meus irmãos, dessa perversão que é a mudança da ordem natural das coisas. Quando a ordem natural de qualquer coisa ela é mudada, pode-se atribuir a essa atitude como estar pervertendo uma situação que nós a consideramos natural, uma situação que nós consideramos estabelecida. Quando você estabelece na sua casa alguns parâmetros, é evidente que a partir do momento que alguém vai contra os parâmetros que já estavam estabelecidos e fixados, perverteu a ordem que você colocou na sua casa. Poderíamos chamar simplesmente de desobedeceu, não é? Aquilo que foi colocado dentro da sua casa como uma ordem, como uma regra, como uma norma, como um estatuto, como um regulamento ou coisas dessa natureza. E desde os primórdios bíblicos nós encontramos situações, eu diria, de mudanças, situações que nós podemos colocar como contrárias à situação do momento, à situação da circunstância, à situação espiritual e política das épocas. Por exemplo, nós começaríamos com Enoque. Enoque, certamente, ele foi uma pessoa que destacou-se no seu tempo, porque Enoque insistiu em andar com Deus, num tempo em que ninguém queria saber de andar com Deus. Perverteu a ordem natural estabelecida pela sociedade do seu tempo, pela política do seu tempo, pela cultura do seu tempo. Noé
Quem é que desperdiçaria 120 anos da sua vida num tempo em que o mundo passava, eu diria, por momentos como nós passamos hoje, uma escalada de violência, uma escalada de falta de valores, uma escalada, eu diria, de libertinagem confundida com a liberdade e coisas dessa natureza? Noé deixou de ser participante disso e passou 120 anos da sua vida construindo uma arca, uma embarcação, num local seco, num local que as pessoas olhariam e diriam: jamais esse lugar será inundado por água de tipo algum. Nos tempos de José do Egito, José do Egito foi um pervertedor de qualquer tipo de regra, qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de tradição, qualquer tipo de comportamento jovem para o seu tempo. Imaginem vocês, meus irmãos, uma pessoa chegar do sexo oposto para uma pessoa como José, uma pessoa que tinha tudo para dizer: estou revoltado com as coisas que me acontecem na vida, porque nada na minha vida dá certo. Meu pai me coloca como espião dos meus irmãos, sou lançado numa cova pelos meus irmãos, sou vendido pelos meus irmãos, sou revendido por quem me comprou, e trabalho como escravo em uma casa, longe da minha casa. Quer saber de uma coisa? Estou revoltado e não quero mais saber de servir a Deus. Mas, meus irmãos, ele perverte aquilo que seria uma ordem para muitas pessoas até lógica. Ele perverte, eu diria, uma forma de segmento que as pessoas diriam que teria toda a justificativa e até mesmo amparo psicológico diante de algumas leis que nós poderíamos criar. Não, fez ele problemas, criou ele problemas, ou fez coisas erradas, porque olha só, coitado, desde pequeno, olha o sofrimento desse rapaz, esse rapaz criado longe dos pais, esse rapaz negado pelos seus irmãos, esse rapaz vendido e escravizado. Tá certo, o negócio dele é o seguinte: ele tem mais é que usar crack mesmo. Mas ele perverteu essa ordem, que seria um segmento que nós diríamos assim: tá assim, não é à toa, não é? Chega uma mulher para ele e fala: rapaz, você é tão bonito, quer saber de uma coisa? Meu marido não está aqui mesmo, vamos ter uma noite de dia dos namorados. Ele diz: não. Não vou fazer isso. Que isso, rapaz, tu está na miséria. Você, olha só para você é um escravo aqui, eu mando em você. Vamos tirar a roupa aí. Se tu não tirar a roupa, eu vou te tirar a sua roupa à força. Quando ela tenta, nos diz a Bíblia que ela puxa um pedaço da sua roupa e ele sai meio que seminu correndo, mas não cede ao pecado. Perverteu uma situação que muitas pessoas hoje iriam à justiça. Não, porque eu fui assediado sexualmente, eu sofri assédio sexual e eu tive que ceder às pressões da minha patroa. Mas ele perverte todo tipo, eu diria, de razão que nós poderíamos ter na linha de segmento que nós estamos tendo. E a Bíblia fala que tudo isso aconteceu porque o Espírito do Senhor era com ele, porque o Espírito de Deus era com ele, porque apesar das tribulações, das lutas, da situação adversa que ele vivia, ele havia conhecido Deus, Deus estava no coração dele, e ele então pervertia situações, meus irmãos, ou seja, quebrava regras, ou seja, ele quebrava determinados, entre aspas, protocolos, ele quebrava determinados segmentos que pareceriam justificar a sua situação. O que não falar de Jeremias? Jeremias profetizou numa época, meus irmãos, que quase todos os profetas, que Jeremias profetizou na época de muitos profetas bons também, não é? Mas quase todos os profetas, só uma minoria profetizava a verdade. E os que apareciam diante do rei, os que ficavam famosos, os que ficavam bem vistos, eram os que profetizavam coisas boas para a nação israelita. E Jeremias, meus irmãos, vai perverter então pelo Espírito de Deus aquela onda de profecias mentirosas e vai falar a verdade. Todo mundo se assusta a ponto de lançá-lo no calabouço. Eu estou tentando explicar para vocês o que é que nós temos, meus irmãos, aqui no capítulo 23, versículo 2 de São Lucas. Porque vocês sabem que Jesus, meus irmãos, ele viveu numa época espiritual muito aflorada, mas uma época que vocês podem até perceber que Jesus teologicamente foi julgado
mas teologicamente Jesus jamais seria morto, porque não havia feito nada que o condenasse à morte, e acabou sendo então julgado politicamente, e aí sim foi encontrada nele uma razão para que ele fosse morto. E a Bíblia está falando isso logo aqui onde eu li. Esse aqui, olha, nós achamos ele pervertendo a nossa nação. Aqui já não falam de mais nada espiritual dele, que já falam proibindo dar o tributo a César. Isso é político. E dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. Aqui uma coisa meio política e espiritual ao mesmo tempo. E a igreja de hoje? Porque, meus irmãos, desde os tempos, numa era não tão moderna, mas eu diria quase que moderna, desde os tempos que os cristãos passaram a ser chamados de protestantes, a situação realmente, ela se tornou, quando se fala de seguir a palavra de Deus, assim, ou nós protestamos, ou protestamos contra a gente. Realmente a situação se tornou uma situação protestante. Sempre tem alguém tentando protestar alguma coisa, ou a igreja em si, mesmo sem falar alguma coisa, já protesta contra todo tipo de coisa que não é agradável ao Senhor, todo tipo de coisa que a Bíblia Sagrada nos faz entender como erradas, não é? É dessa forma. Todo cristão, meus irmãos, de alguma maneira, ele tem que ser acusado, como Jesus foi aqui. Não peguem essa palavra assim no pé da letra, tão literal assim, tipo, você é acusado de estar pervertendo. Não, mas de qualquer forma, todo cristão verdadeiro, ele perverte o ambiente que ele está, com a sua mensagem. E faço das palavras de Agostinho as minhas, a sua mensagem silenciosa, a sua mensagem presencial e testemunhal, ou seja, o seu testemunho vivo. Antigamente, meus irmãos, houve aquela questão dos protestantes, havia aquela questão de divisões de igrejas, enfim, não é isso que eu quero falar aqui hoje, mas para vocês verem, hoje em dia nós vemos, meus irmãos, que de repente a igreja tem suscitado, ou tem feito reviver uma questão de protesto, mas hoje já protestam a respeito da nossa fé, por exemplo. Hoje a sua maneira de fé é motivo de protesto para muitas pessoas, para muitos segmentos. Hoje a sua maneira de cultuar a Deus ou de servir o Senhor é motivo de protesto para tantas pessoas que se entendem às vezes discriminadas, mal entendidas, ou se entendem às vezes até mesmo, meus irmãos, perseguidas, simplesmente pela sua forma de acreditar naquilo que Deus nos deixou como uma regra de fé. É isso que eu estou falando. Nós não é perverter para o lado errado, não, nós estamos falando aqui, meus irmãos, nós como servos do Senhor. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que eu posso. Nós temos a obrigação, de alguma forma, de perverter tudo que se entenda como uma ordem de seguimento natural. A respeito, é claro, de um segmento mais mundano. Perverter no sentido que colocaram para Jesus aqui. O que é que Jesus estava fazendo para perverter uma nação? Falando a verdade? Isso perverte uma nação? O que é que perverteria a nossa nação hoje, realmente? Meus irmãos, temos tantas coisas que poderíamos enumerar que realmente podem perverter uma nação. Leis injustas podem perverter uma nação. Dólar na cueca podem perverter uma nação. Não é verdade? Excesso, eu diria, vamos falar de mistérios, né? Podem perverter, sim, uma nação. Distribuições, eu diria, muito diferenciadas de benefícios podem perverter uma nação. Exploração de uma população pode perverter uma nação. A falta, eu diria, de algo que seja moralmente cabível, eu diria, pode perverter uma nação. Não é verdade? A falta de, no nosso modo de entender, pelo menos, questões morais podem perverter uma nação. A falta, eu diria, de uma nação que seja feliz porque serve o Senhor pode perverter uma nação, tanto que a Bíblia fala, feliz é a nação que, não é?
cujo Deus é o Senhor, não é isso que a Bíblia Sagrada fala? A falta, são coisas que podem perverter uma nação. A violência perverte uma nação. A falta de escolas pode perverter uma nação. Quando as pessoas mandam a mão no erário, sabe o que é o erário, né? Vamos colocar tanto lá de fora como de dentro também. Ou seja, mandar a mão naquilo que é público, tanto na vida pública como na vida da igreja, também perverte a nação. Não é? Tudo isso perverte. Mas qual dessas coisas eu diria a vocês que Jesus estaria fazendo? A falta de estabilidade nos lares, a falta de um ensinamento sobre Deus, tudo isso pode desestabilizar e pode perverter uma nação. Agora, Jesus fez alguma dessas coisas? Qual foi dessas coisas que Jesus fez que poderia levar Jesus à frente de um tribunal para ser colocado e acusado por pessoas dessa seguinte forma que nós estamos vendo, que é uma forma escrachada, que é uma forma, meus irmãos, tipo assim, nem precisou procurar muito. Havemos achado este pervertendo a nossa nação? Para vocês terem uma base, meus irmãos, o que eu falei para vocês é verdade. Observem vocês, hoje em dia quando a gente fala, não querendo exagerar, mas tipo, quando você fala de um pervertido hoje, realmente a coisa é muito feia, não é verdade? É muito feia. O que Jesus fez? Maravilhas, milagres, falou a verdade, fez o povo enxergar uma esperança, perdoou as pessoas que não só, eu diria, no aspecto espiritual, mas até mesmo no aspecto social seriam pessoas imperdoáveis, que seriam já, eu diria, dignas e julgadas pela própria sociedade até para morrer mesmo. Ele perdoou pessoas, visitou pessoas declaradas em público como pecadoras, deu oportunidades aos que não tinham oportunidades, ele levou a liberdade aos que estavam em cativeiro. E de repente está pervertendo, porque Jesus, quando foi que Jesus proibiu dar tributos a César? Pelo contrário, ele deu o exemplo. E chegou a dizer: o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. Não é verdade? Mas de repente, meus irmãos, não é isso. A questão não é essa. Esse versículo 2 é uma desculpa que se foi encontrada para que ele fosse colocado numa situação, claro, tudo havia um plano de Deus evidente, mas que ele fosse colocado numa situação de rota de morte, ou na rota da morte, não é? Aí vai dizer, mas olha, meus irmãos, nós também passamos, eu diria, pelo sistema. Eu entendo pessoalmente que se nós formos falar, não é uma questão de valores vazios, uma questão de Bíblia, uma questão daquilo que nós entendemos como justo. Se nós formos falar em qualquer círculo que nós vivemos, em qualquer ambiente que nós vivemos a respeito da nossa fé, imediatamente poderemos sucumbir, pelo menos no modo de entender de algumas pessoas, às primeiras perguntas. E as pessoas fazem perguntas e aprofundam as suas perguntas em coisas que levam a uma polêmica profunda, e essas pessoas acabam por isolar você. Vocês sabem que tipo de perguntas podem ser feitas, que podem trazer, eu diria, uma situação no modo de entender das pessoas, de perversão de valores. Você por essa razão, ou por acreditar assim, você não tem amor, e as pessoas podem crucificar você sem tocar em você, abandoná-lo, taxar você de quadrado, fanatizado, alienado e outras coisas mais. E não é isso. Na realidade, nós estamos falando dos valores bíblicos que as pessoas devem encontrar na gente, a ponto de realmente as pessoas, entre aspas, se escandalizarem com a nossa conduta bíblica, com a nossa conduta, como se escandalizaram com a conduta de Jesus. Eu não sei se vocês conhecem a questão, quando ela é colocada em cima do apóstolo São Paulo. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que Paulo, a Bíblia Sagrada diz que houve uma ocasião que o chamaram de ser, ou o acusaram de ser uma peste. A Bíblia fala: Paulo, esse é uma peste, tá? Trazendo para o nosso meio só todo tipo de transtorno. Com Paulo eles usam a palavra transtorno. Não é uma palavra exatamente igual
aquele que está pervertendo uma nação, mas está transtornando, ou seja, criando um ambiente totalmente desfavorável ao ambiente que se poderia entender como águas descendo numa direção, e vem Paulo subindo contra todo tipo de correnteza. Dessa forma eu entendo, meus irmãos, que como poderia Paulo estar pervertendo ou estar transtornando alguma situação, se eles faziam coisas que eram inteiramente benéficas à vida das pessoas? Alguém poderia dizer, mas as pessoas daquele tempo talvez não estivessem entendendo exatamente o que Jesus estava fazendo. Mas é muito simples entender uma coisa, mesmo eu diria sem se aprofundar muito, não é? Eu não preciso, meus irmãos, ler a Bíblia inteira para entender o que é agradável, não só a Deus, mas o que é agradável, por se tornar uma coisa que todas as pessoas entendam que é uma coisa justa, uma vida justa. O diabo se manifestou para quê? A Bíblia diz que o diabo tem se manifestado e tem vindo para roubar, matar e destruir, não é verdade? Aparentemente seriam 3 coisas que nós poderíamos resumir como atitudes malignas, atitudes satânicas, não é? Mas existem as suas variantes, é evidente. Existem as suas variantes, coisas que nós podemos colocar milhares delas, passando por mentira, roubo, crime, meu Deus, é tanta coisa, você sabe contar aí, você talvez tenha sido vítima de uma dessas obras, mas elas estão enraizadas, eu diria de alguma forma, nas obras do diabo, que é para roubar, matar e destruir. E o que diz a Bíblia? Que Jesus Cristo se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando nós entendemos, meus irmãos, que esse mundo está no maligno, biblicamente entendemos assim, sabemos que existe uma ação diabólica que ela está aí, e mesmo que ninguém diga nada, mesmo que ninguém comente a respeito de nada, existe também uma contra-ação diabólica que também está aí, e essa contra-ação diabólica é exatamente o manifestar de Jesus Cristo, que hoje acontece quando você se manifesta, Jesus se manifesta dentro de você. Isso é uma oposição ao adversário. Se o mundo está no maligno, o mundo tem o seu curso. Se o mundo está no maligno, o mundo tem o seu segmento, a sua forma de conduzir-se. Se Jesus está na sua vida, automaticamente você se torna um opositor do curso do mundo, ou seja, você está pervertendo o que seria a ordem natural desse mundo que está no maligno. Daí a importância de você ser encontrado como um transtornador, como Paulo foi. Eu acho interessante a forma que os judeus, eles falam a respeito de Paulo, né? E olha, esse Paulo aí vem trazendo as coisas que estavam acontecendo lá e ele está chegando aqui. É uma peste. Já pensou ser chamado de uma peste? Chamar o apóstolo de é uma peste. Não é cabra da peste, é uma peste mesmo. Porque aquele que perseguia, de repente ele entende, de repente ele é dotado do Espírito de Deus, mas o mais importante, ele começa a fazer, eu diria, uma fusão do conhecimento que tinha com aquilo que Jesus havia ensinado, e ele fala, não, esse é o caminho, vou pregar isso, vou viver isso, e onde quer que ele passe, ele vai ensinando o que aprendeu, onde quer que ele passe, ele vai falando a respeito das coisas que recebeu de outras pessoas, com o conhecimento que já tinha, e se torna uma peste. Por quê? Porque realmente ele começa a se chocar com os padrões, começa a se chocar com a situação da época, começa a se chocar com aquilo que era considerado natural e normal, e as pessoas não gostam que o seu natural e o seu normal tenham algum tipo de obstrução, mas você tem de ser essa obstrução, mesmo que você não fale. A gente vê de tudo no YouTube, né, meus irmãos? Eu não vejo de tudo, mas eu digo assim, tem de tudo no YouTube. E no YouTube tem um famigerado vídeo de um rapaz que eu entendo, de repente, professar a fé em Jesus Cristo. E esse rapaz está no meio de um monte de outras pessoas, e as pessoas começam a falar palavrões. E falam para ele, fala aí também, rapaz, fala aí também você, palavrão, fala palavrão. Ele fala, não, eu não falo palavrão, Logo começa a maior confusão, porque ele não fala palavrão. Parece ser uma coisa assim tão pequena, né, meus irmãos? Uma coisa tão simples.
Mas acontece que ele dizer eu não falo palavrão, eu sou crente em Jesus Cristo, e crente em Jesus Cristo não fala palavrão, foi uma pedra de obstáculo numa corredeira de águas que descia, e de repente essa pedra começou no meio do caminho fazer espalhar as águas e espanar os parafusos da razão daquelas pessoas. Aí você começa a criar uma confusão, porque o rapaz não quis falar um palavrão, ele não precisou falar nada para perverter a ordem, entre aspas, da circunstância, daquele momento, daquele instante que aquelas pessoas estavam vivendo. E você no meio das pessoas, essa igreja ao longo dos seus 50 anos, e vai continuar em nome de Jesus até a igreja ser arrebatada, ela vai ser, meus irmãos, a igreja do Senhor, e todos os que servem a Deus de verdade, acusados de perverter nações, perverter costumes, perverter tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Como poderia, ou como é que pode acontecer uma coisa dessas? Chegarem para Jesus na frente dele e falar que ele estava criando confusão e pervertendo a nação. Então, meus irmãos, certamente nós também estamos. Onde existem os grupos ou as pessoas que nos conhecem, e essas pessoas praticam atitudes erradas, contrárias, coisas que contaminam, e de repente querem colocar você no meio, só o simples fato de você falar, não, eu não faço isso porque eu sou crente em Jesus Cristo, já vai criar um clima ruim, sabia? Já vai criar um clima horrível. As pessoas vão olhar para você, esse negócio de crente, olha aí. O simples fato de você chegar, não, biblicamente, eu entendo, por exemplo, que a Bíblia fala que Deus criou homem e mulher, não é? Uma das questões mais polêmicas que eu estava dizendo a vocês, vão fazer a vocês uma questão que de repente possam colocar vocês numa situação difícil, numa polêmica. Se perguntarem para você na sua faculdade como é que é, você concorda com o movimento homossexual? Você fala, não, conforme a lei a gente sabe que a gente não tem o direito de apedrejar, não temos o direito de praticar homofobia, não temos o direito de praticar violência, e conforme a Constituição de Deus, temos a obrigação de amar todas as almas, buscar todas as almas. Não concorda, tá vendo? Esse negócio de crente é fanático mesmo, tá? Vamos proibir falar no rádio agora, não vai poder mais falar. É claro que não, porque você está pervertendo uma determinada coisa que está se desenvolvendo no exato momento, e você está sendo uma pedra de empecilho para que essa coisa continue do jeito que está. Você está percebendo que para perverter uma nação não é difícil? Você está percebendo para que, como Paulo foi chamado de ser uma peste, também não é muito difícil. Está vendo? Em Atos 17, Paulo não só foi chamado de peste, mas a Bíblia fala que ele foi acusado de provocar alvoroço entre as pessoas. Você já percebeu o burburinho que você vai causar, o alvoroço que você vai causar, simplesmente por você examinando a palavra de Deus e tendo, eu diria, uma checagem mental, tendo, eu diria, uma profundidade de consciência, você realmente reconhecer que não, eu estou vivendo uma vida justa, eu estou vivendo uma vida que é agradável, eu estou vivendo uma vida que eu entendo como correta. Se é subjetiva, ou seja, se alguém acha que é diferente ou não, eu tenho certeza que eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. Só essa questão já vai levar você a pessoas olharem diferente para você, olhar atravessado para você, porque você tumultuou o ambiente. Tumultuou o ambiente. Você perverteu, entre aspas, o ambiente. Porque Jesus Cristo vive dentro de você, e você não se conforma com as situações que está vivendo, e você vai mais perturbar, transtornar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meus irmãos, com toda certeza, a situação não é nem confronto, a situação de estar ali, não é nem confrontar, você não precisa confrontar, só você estar em algum ambiente. Eu vou explicar rapidinho. Teve um amigo meu que ele foi convidado para pregar a uns jovens, e eram jovens assim bem liberais, ou não sei, ele foi convidado para fazer esse culto, e ele foi, eu vou.
E ele conta que quando ele chegou no lugar, meus irmãos, era um ambiente estranho. Ele chegou no lugar, não que eu estou criando aqui, eu diria uma forma de adorar ou de louvar, eu não faria isso, mas ele achou estranho porque era uma turma de gente que cantava um monte de coisa, alguns hinos também, mas eram umas pessoas diferentes, umas pessoas que tocavam aquele rock pesado mesmo, e as pessoas totalmente diferentes da forma que ele esperava que eram. Ele achou, não, é um congresso jovem, vou chegar lá, vai ter uma palestra, vai ter lá, eu diria, um organograma, vou saber a hora que entro, vários grupos, pessoas, mas ele chegou lá, não parecia, meus irmãos, realmente um ambiente cristão. Ele disse que chegou, o rock rolava forte, e aquelas pessoas, sabe aqueles cabelos que ele entrou, falou, quando ele entrou, chegou um, já bateu nas costas dele, e aí, pastor? Foi ele que me falou, olha, pastor Olival, nessa hora você fala, Senhor, o senhor sabe que eu me defendo, né? Se tentarem me bater aqui, eu vou me defender, né? Aquele ambiente escuro. E ele chegou lá, de terno e gravata, com a Bíblia na mão. As pessoas olharam para ele, pararam a música, e ele ficou, as pessoas se aproximaram e fizeram uma rodinha ao lado dele, ele ficou lá, olha para um, olha para outro. É só você chegar em algum ambiente, não precisa falar nada, você já cria uma situação de desconforto com a sua presença, você já perverte o ambiente inteiro com a sua presença. O restante eu não preciso contar, mas para vocês verem. Querem ver só, irmãs, como é que fazer? Vamos fazer para a gente descobrir alguma coisa. As irmãs, se querem fazer uma experiência, é claro que vocês não vão fazer, mas é evidente que se as irmãs entram em qualquer ambiente, por exemplo, entram num ambiente onde existem boates e pessoas que se oferecem lá, e pessoas, simplesmente entrem, eu diria, com a Bíblia na mão, as irmãs vão ver o que acontece. A sensação que tem é que você não pertence a esse planeta, lá é um planeta diferente do planeta que você vive. Você transtorna o ambiente, você perverte o ambiente. E se você abrir a boca para falar, olha, porque Deus está se agradando, as mocinhas aí, os rapazinhos ali, esse negócio, olha aquele grupinho da maconha, o grupinho da prostituição, se você abrir a boca para falar de Deus, aí vão te chamar de peste, igual chamaram o apóstolo São Paulo. Mas que peste é essa aqui? Quem foi que deixou essa mulher entrar aqui? Dá licença, minha senhora, aqui não. Não, dá licença. E vão te expulsar, porque você perverteu o ambiente, você mudou a forma, o comportamento, a maneira que as pessoas agiam naquele ambiente, naquela circunstância. Mas não precisa só ir lá, ou não precisa só buscar um ambiente. Na realidade, o ambiente que nós vivemos hoje, meus irmãos, já é um ambiente que a nossa presença tem que ser uma presença que já traz, eu diria, a muitas pessoas algum tipo de desconforto. Algumas glorificam a Deus por vocês quando vocês entram num ônibus, quando vocês entram no metrô, quando vocês entram em qualquer ambiente. Algumas pessoas glorificam a Deus pela vida de vocês. Mas para dizer a verdade para vocês, meus irmãos, grande parte das pessoas nos olham com desconfiança, nos olham com medo, porque uma das grandes características, eu diria, do crente que perverte, entre aspas, eu volto a dizer, do crente que perturba, do crente peste. Só nessa mensagem que dá para falar do crente peste, né? Porque chamar o crente de peste em outra circunstância pode gerar processos. Mas nessa circunstância da mensagem de hoje, o crente peste, ou seja, o crente que mexe com valores, o crente que mexe com situações de pessoas que estão fora de um parâmetro espiritual e que remete a pessoa à salvação. O crente que entra num ambiente, ele faz as pessoas repensarem as suas vidas. Um crente que entra num ambiente e faz as pessoas repensarem a sua forma de viver. Esse crente vai ser uma peste sempre, vai ser uma pedra no sapato das pessoas. Vocês se lembram de Elias? A Bíblia Sagrada fala que Elias, o profeta, num certo dia, o rei Acabe chegou para ele e falou:
é você o perturbador de Israel, né? Ele falou, eu não, rei Acabe, é você, resumindo, é você e toda a sua idolatria, é você e todas as suas atitudes pecaminosas, não sou eu quem estou criando nenhum tipo de perturbação em Israel, não. Você se lembra dele? Que palavra gostosa é essa? É você, o perturbador de Israel. Não sou eu não, é você. Crente que não perturba, meus irmãos, falando no bom sentido, não é? Vocês não vão se tornar também pessoas insuportáveis, ficar cutucando, não é isso. Estou falando com as coisas que são relativas a Deus na sua vida, com as coisas que você representa quando você adentra qualquer ambiente, porque é isso que a igreja de Deus tem que representar no século 21. A igreja do Senhor tem que ser uma pedra no sapato do pecado, tem que ser uma pedra no sapato do diabo, melhor dizendo, porque a igreja que não incomoda, a igreja que não é uma peste, a igreja que não perverte uma nação, não é uma igreja viva. Eu estava falando da característica maior, meus irmãos, que faz não só as pessoas, a nação inteira de repente se tornar pervertedores maiores. É a característica da luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Não é isso que Jesus fala? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, diz a palavra de Deus, mas terá a luz da vida. João 8,14, eu sou a luz do mundo. Essa é a característica que mais perverte. Olha, o pastor Adair Gomes contou, é claro que ele sabe contar, eu aprendi com ele isso, ele sabe contar melhor que eu. Aprendeu em algum lugar também, mas repassou e eu aprendi. A luz, filhinha, falou para a luz, mamãe Luz, eu queria conhecer as trevas. A mãe Luz falou, não, minha filha, fácil, está vendo aquela caverna ali? Então, lá só tem trevas, entra lá, tenta conhecer as trevas. E a filhinha Luz entrou na caverna e não conseguia. Onde ela chegava não conseguia conhecer as trevas. Por quê? Porque ela era luz. É bem velha essa, né? Mas interessante. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, automaticamente, meus irmãos, ele está dizendo para a igreja, vocês têm que refletir a minha luz. Qualquer pessoa que está num beco escuro, lá, e fazendo o que acha que ninguém vai ver, se você pegar, sabe essas lanternas agora que tem essas luzes de LED, que você dá uma, não precisa nem ter essas pilhas, você bate assim que parece o sol, bate uma luz num beco onde tem um monte de adúltero lá fazendo o que não deve lá, pega e tá com a lanterna lá para você ver se você não leva até uma pedrada. Porque você está pervertendo. A luz é ruim? Não, a luz é boa, mas naquele exato momento as obras que eram praticadas na escuridão não estavam supostas a aparecer, então você está pervertendo o ambiente. Era um ambiente de pecado que não poderia ser visto, mas quando a luz ela bateu, os que estavam praticando as atitudes inconvenientes, erradas e pecaminosas, tentaram até dar uma pedrada em você. Por quê? Porque não era para ver. O crente, meus irmãos, tem que refletir. Se o crente quer incomodar, se a igreja quer ser uma peste, entre aspas, e eu quero que a igreja seja uma peste. Eu até diria que por que não, né? O próprio Senhor Jesus quer que a igreja de repente seja uma peste, não é? A prostituição não gosta da luz. Não é à toa que Satanás é chamado de o príncipe das trevas. E Jesus fala, eu sou a luz. Está vendo? Quando a luz chega, meus irmãos, nada pode ficar encoberto, então incomoda. Quando a luz chega, igreja, as coisas vêm à tona, a verdade vem à tona. A mentira detesta a luz, porque a verdade vem à tona. Então nós não vamos perverter só uma nação, nós vamos transtornar uma realidade, nós vamos transtornar aquilo que o mundo acha que é a forma natural de procedimento, pela sua situação, eu diria, circunstancial, ou social ou política.
Onde quer que chegar a luz, vai incomodar alguém que tem algum pedaço da sua vida que está no estado cinzento ou escuro da vida. Então é bom que a igreja seja uma peste. Então é bom que a igreja venha realmente perverter da forma bíblica que eu estou colocando hoje. Não coloquem fora de contexto, senão vocês podem complicar o evangelho. Não pega um pedaço só da mensagem e falar que eu estou falando que a igreja é uma peste, hein? Se vai ouvir, tem que ouvir por inteiro. A igreja tem que ser pedra no sapato do diabo mesmo. A igreja tem que ser um reflexo da luz de Cristo, sim. A luz só é ruim para aqueles que estão nas trevas deliberadamente, porque querem estar ali praticando obras ocultas, que a Bíblia fala que até falar é pecado. E é evidente que as pessoas se sentirão mal. A luz, meus irmãos, que onde ela chega, a falsidade não tem onde se esconder. Onde ela chega, acaba-se a hipocrisia. A luz, onde ela chega, meus irmãos, ela acaba com a roubalheira, acaba com a soberba. Eu já falei mentira também, já falei, mas ela acaba com a idolatria, ela acaba com o orgulho, ela acaba com a feitiçaria. Ela acaba com qualquer tipo de processo inflamado de Satanás. Então a igreja, meus irmãos, ela tem que estar aqui. Achamos essa igreja, estou dizendo essa igreja, estou dizendo esse povo salvo, pervertendo a ordem das coisas, pervertendo aquilo que se entende hoje como cultural, normal ou natural. Se é antibíblico e nós temos Jesus no nosso coração, se não é de Deus e temos Jesus na nossa vida, quando nós chegarmos, a luz vai iluminar. Se não for possível, eu diria, mas nos perguntarem, de qualquer forma vamos ser colocados como pestes, perturbadores de situações. É você que está perturbando a sua faculdade? Eu não, quem está perturbando a faculdade aqui são vocês, idólatras, não é? São vocês que querem tirar de Deus a obra da criação, de repente, e colocar, tipo, na questão da evolução, simplesmente. Aquele ali está pervertendo a política. Mas por quê? Porque você é contra o aborto. Mas peraí, não sou eu, é a Bíblia quem está dizendo. E se a Bíblia Sagrada está falando, a Bíblia para minha regra de fé, a Bíblia para minha palavra de Deus, então não sou eu quem está pervertendo coisa, que estou pervertendo coisa alguma. Mas que estou incomodando, sim estou. Isso é uma peste mesmo. Oh glória. Peste. Essa é a peste que salva. É a única peste que salva, né, meus irmãos? Ou seja, a obra de Deus na vida das pessoas, transmitida a alguém que pelo menos vai fazer uma pergunta, despertar a sua curiosidade e de repente perguntar pelas sendas da salvação. Olha, meus irmãos, eu diria que grandes heróis da fé, eles foram colocados como pessoas que realmente criaram situações de desconforto. Não é que eu estou dizendo a você, seja um antissocial, eu não estou falando isso. Nenhum crente tem que ser antissocial. Todo crente tem que ter, eu diria, uma condição de sociabilidade, tem que se entender bem com as pessoas. Porque tem crente que acha que ele tem que ser inconveniente, tem crente que acha que ele tem que ser antissocial. Eu conheço um monte. Tem crente que acha que ele tem que ser mal educado, tem crente que acha que tem que converter os outros à força. Não é assim. Você sendo crente em Jesus Cristo, verdadeiramente você já é uma peste. Você servindo o Senhor de todo o seu coração, da sua alma e com todo o seu entendimento, você já está pervertendo nações. Você servindo o Senhor e sabendo que o poder de Deus está sobre você, o Espírito de Deus se move na sua vida, e tendo assim, portanto, a autoridade que o profeta Elias tinha e que os servos de Deus continuam tendo, você já vai ser considerado um perturbador das situações onde você está relacionado a elas ou no seu meio de convivência. Você não precisa nem falar nada. Não é ser antissocial, nada, basta servir o Senhor, porque você é uma luz. A luz é ruim para aquele que está em pecado, mas para aquele que quer sair das trevas, a luz tem ao seu lado maravilhoso. Não é? Quem quer sair das trevas, a luz ilumina o caminho. Quem quer sair das trevas, certamente a luz permite que esses pés não tropecem em pedras, permite que essa vida
não caia em abismos. Vejam vocês que a luz, meus irmãos, ela é a característica principal realmente do crente peste, crente peste, do crente perturbador, do crente que perverte situações, do crente que a presença dele realmente faz a diferença onde quer que ele coloque os seus pés. A nossa igreja tem sido assim, a igreja que o Senhor ama tem sido assim, porque, meus irmãos, nós não temos acordo com o mundo, meus irmãos, nós não temos acordo com Satanás, nós não temos trégua com o adversário. Eu estava observando mensagens, uma pessoa mandou uma mensagem num dos sites da igreja: olha aí que maravilha, a igreja Deus e Amor há tanto tempo, quantas vezes foi criticada pela imprensa, criticada, parece que dessa vez até ajudaram a igreja. Ninguém ajudou a igreja, coisa nenhuma, não. Quem ajudou a igreja foram os irmãos que estão aqui, os irmãos que ouvem em casa, as pessoas que vêm aqui, o nosso Deus. Nós não temos acordo não, meus irmãos, nós não temos acordo com o mundo. Vivemos pacificamente, é evidente. Como cidadãos, devemos e temos de ser respeitadores das leis. Devemos nos colocar como cidadãos exemplares, sem dúvida alguma. Mas espiritualmente nós não nos rendemos a esse sistema pecaminoso. Nós não nos rendemos a esse sistema que tem, infelizmente, feito as igrejas andarem em paz com o mundo. Nós não temos paz com esse mundo, não. Nós não temos trégua com este mundo, não. Porque esse mundo está no maligno. Nós vamos ser pestes nos pés de Satanás, sim. Nós vamos ser, ou seja, pedras nos sapatos do adversário, sim. Nós vamos ser oposição e protestarmos sempre, mesmo também em algumas situações protestarem contra as posições bíblicas que nós assumimos. Nós vamos assumir posições em alguns momentos da nossa vida que nem nós seremos os que estaremos protestando, mas protestarão contra as nossas atitudes que estão enraizadas na palavra de Deus. E vão dizer: olha aí, estão transtornando a nação. E vão dizer, como falaram de Jesus, estão pervertendo a ordem natural das coisas, a ordem social do século 21. Imagine, esses crentes vivendo no século passado. Por isso que chamam de igreja primitiva. Vi piada já com isso, igreja primitiva mesmo, olha aí, ó. Então tudo muito primitivo. Não é isso que quer se falar, falta de inteligência também, não é verdade? Igreja primitiva é a igreja bíblica, é a igreja apostólica, é a igreja que não faz acordo com Satanás, é a igreja que não faz acordo com o pecado, é a igreja que o diabo olha para ela e tem ódio, porque a luz brilha, ele não consegue, não dá, eu não tenho como ficar, como permanecer, não tenho como fazer acordo. É a igreja que realmente está pervertendo nações, assim como Cristo foi acusado um dia. A igreja tem que também ser acusada de estar pervertendo situações, criando situações de constrangimento, onde o pecado quer tomar, eu diria, o lugar e se arvorar como razão, direito ou até mesmo justiça. Como está você? Chamam você ainda de, olha lá, vem ele, perverter o ambiente. Ih, olha lá, vem chegando, vai ficar ruim o ambiente. Que não seja pela sua falta, eu diria, eu diria um pouquinho de ser um pouco mais, não é? Não sei se falo político ou não, mas que não seja assim, mas que seja pela sua fé, que não seja também pela sua inconveniência, não é? Porque às vezes tem uma segunda-feira, tem um grupinho lá discutindo: ó, você viu, o Corinthians ganhou do Palmeiras. Pois é, você chega lá: olha, meu irmão, parar com isso aí que Jesus salva. Não por isso, tem que saber se colocar também, não é verdade? Porque aí você vai se tornar um inconveniente sem razão nenhuma. Tem que haver, eu diria, uma razão, tem que haver um objetivo, tem que ter objetividade naquilo que você faz, e tem que ser de uma forma categórica, pelo Espírito de Deus, não pela força. Não dá para fazer acordo de jeito nenhum, meus irmãos, não dá. As pessoas que querem sair das trevas olhando para a luz de Cristo que irradia através da sua vida, essas pessoas sairão das trevas. Isso vai causar um prejuízo no sistema, no círculo, entre aspas, da morte, que as pessoas pensam ser o círculo da vida. Vai causar um prejuízo. As fileiras satânicas serão dizimadas através da luz de Cristo irradiando.
através da sua vida, através do seu testemunho. Mas você não pode fazer acordo de jeito nenhum. Você não pode se permitir de repente viver uma vida sem fazer a diferença. Você faz a diferença no seu ambiente. Você faz a diferença lá no prédio onde você mora. Se você mora num prédio, não tem pelo menos um que te odeia por ser crente, você, não sei, viu? Tem que analisar a sua situação. Não tem acordo, meus irmãos, não tem acordo. Nós não fazemos acordo. Deu para entender o que é perverter no sentido que nós colocamos aqui hoje? Deu para entender o que é ser chamado de peste, como o apóstolo São Paulo foi chamado de peste? Deu para entender? E é assim, meus irmãos, que a nossa igreja completa 50 anos, sendo uma pedra no sapato do pecado, uma pedra no sapato de Satanás, melhor dizendo. E nós vamos continuar assim. E dessa forma nós não só vamos falando de Deus, nós não só vamos, meus irmãos, anunciando Jesus Cristo como Salvador e sendo luz, mas nós vamos também nos conservando na presença de Deus como salvos. E vamos completar 100, se Jesus não voltar 200, se a igreja não for arrebatada 300, nós vamos estar todos nós mortinhos da Silva. Mas os nossos filhos, netos, tataranetos e papanetos vão estar aí falando do amor de Deus. Não tem acordo. Nós somos de Deus e nós somos luz. A luz de Cristo, ela reflete na nossa vida o amor, a esperança, a paz. E por outro lado, ela deflagra, ela denuncia, trazendo desconforto, trazendo tanto sentimento ruim para tanta gente que não anda no caminho da luz. Que Deus abençoe vocês. Parabéns, meus irmãos, por 50 anos de vitórias. Parabéns por vocês terem estado apoiando a marcha também do jubileu. E eu só tenho a agradecer a Deus e a todos os que participaram. Eu também fiz parte da festa. Fui um grãozinho de areia lá na ponta, mas eu estava lá. Daqui a alguns anos, meus irmãos, quando nós formos apenas fotos amareladas, eu vou, de repente, naquela fase já, quando a minha esposa falar, querido, eu vou escovar os dentes, fala, leva os meus também já, né? Aqui, falta mandar aqui, sou eu, aqui, ó, meu netinho aqui, ó, eu vou estar lá, amém? Nós vamos estar lá. Nos coloquemos de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigado. Vocês entenderam, né, meus irmãos? Ou seja, nós vamos ser as pestes mesmo. Quando começarem a achar que nós estamos adequados, que agora estamos sendo apoiados aqui e ali por órgãos que a gente sabe que não apoiam, é hora da gente revisar a vida da gente. De repente não é bem por aí. É difícil, né, meus irmãos? É difícil. Não é que a gente está tentando ser antissocial, pelo amor de Deus, ninguém aqui está tentando ser antissocial. Nós temos que ser boas pessoas, temos que ser pessoas de bem, temos que ser pessoas de caráter, tudo, mas nós não podemos ceder e fazer acordos para de repente nos associarmos a esse círculo da morte, como eu disse a vocês, travestido no círculo da vida. Levante as suas mãos, vamos agradecer. Obrigado, meu Deus, pela palavra do Senhor, obrigado pelo amor do Senhor, obrigado pela mão do Senhor estendida na nossa vida. Senhor, meu Deus, tudo quanto, Senhor, o Senhor quiser falar ainda a esse coração que está totalmente fértil a sua palavra, que o Senhor fale ainda, meu Deus, que o Senhor se manifeste ainda, meu Deus, a esses corações, a essas pessoas. Nós estamos, ó Pai, comemorando 50 anos de vitórias. Estamos dizendo, Senhor, que nós não fizemos acordo nenhum e não vamos fazer. Nós vamos estar, meu Deus, sempre com a palavra do Senhor no nosso coração, sabendo que podemos gerar um clima ruim, sabemos que podemos gerar, eu diria, momentos desagradáveis, mas, Senhor, meu Deus, a palavra do Senhor não é negociável. Viver uma vida espiritual abundante, lutando contra aquele que quer fazer perpetuar a morte, o império do desespero, da dor, do engano. Nós não temos acordo, meu Deus. Nós vamos continuar na sua presença. Nós vamos continuar servindo o Senhor de todo o nosso coração. Vamos continuar servindo o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa gente animada, essa gente feliz, essa gente, ó Deus, que está marchando não só na direção da Nova Jerusalém, mas
está marchando, Senhor, essa gente como um exército valoroso, proclamando as boas novas de salvação, se permitindo, ó Deus, ser um reflexo da luz de Jesus Cristo, que ilumina o pecado, mas também ilumina o pecador. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, fala a essa igreja poderosamente cada dia mais, fala a esse povo, meu Deus, e ordena a tua bênção nesse lugar, e ordena a sua presença nesse lugar, fazendo, meu Deus, grande obra, fazendo, Senhor, meu Deus, grandes maravilhas, fazendo grandes sinais em cada uma dessas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Batam palmas para Jesus, meus irmãos, batam palmas para Jesus. Digam comigo assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a presença de todos vocês nessa noite. Agradeço pessoas da nossa igreja, pessoas de todas as demais igrejas, todos vocês que estão aqui, muito obrigado, vocês são muitíssimo bem-vindos, e eu agradeço de todo o coração o carinho dos irmãos, agradeço de todo o coração a presença de vocês aqui. Vocês estão convidados para voltar em qualquer ocasião que vocês quiserem, para juntamente conosco cultuar o nome do Senhor e sermos todos nós abençoados pelo nosso Deus. Deus abençoe, Deus nos guarde em nome de Jesus Cristo.